Olá, tenho que agradecer a Deus por mais essa oportunidade de trazer a palavra dele. Eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e esse estudo está naquele formato que a gente tem adotado de contação de histórias através da palavra de Deus. E eu quero lembrar a vocês que vocês receberam aqui uma orientação sobre um filtro que vocês devem adotar toda vez que alguém diz que está trazendo, né, uma mensagem de Deus para você. Esse filtro é o seguinte: você tem que procurar ver e aprender se essa mensagem está coerente, né, com o que diz as Escrituras. Senão, nem aceite como mensagem de Deus. É as Escrituras na sua totalidade. Também o filtro é para você atentar para o final da mensagem. Você deve ter aprendido alguma coisa sobre a pessoa de Deus e sobre Jesus Cristo quando essa mensagem terminar. Se isso não aconteceu, e se você não aprendeu nada, essa mensagem não vem de Deus. Deus não enviou alguém para trazer algo improdutivo com relação ao objetivo que é a mensagem, a palavra de Deus, de revelar a Deus para nós. Agora, se você conseguiu aprender algo com essa mensagem sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre o seu caráter, sobre sua vontade, faça bom uso disso que você aprendeu, porque torna-se a sua responsabilidade. A nossa história, né, esse estudo desse momento, é uma história de terror. A história mais terrível já contada. Você gosta de história de terror? Eu não sei por quê. Tem pessoas que gostam. Se você tem medo de bruxaria, de feitiçaria, de fantasmas, de mortos-vivos, isso não é nada comparado à história que eu vou contar para vocês agora. Se você brinca de Halloween, se você leva na brincadeira até os medos dos outros, isso não é nada comparado ao que eu vou contar agora, essa história de terror. Você precisa conhecer a fonte de todo medo, a origem de todo mal. E através dessa história de terror que eu vou te contar, você vai conhecer. Essa história que eu vou contar, ela é verdade, ela não é baseada em versões humanas. Ficou mais crítico, uma história de terror verdadeira. Por isso ela é tão terrível. Então se prepare para ouvir essa história. Deus, ele havia criado os anjos. Os anjos são seres espirituais poderosos. A Bíblia diz que são seres ministradores de Deus. E um desses anjos em especial, ele era destacado. A Bíblia diz que ele andava entre os brilhos das pedras preciosas. Tanto que o nome dele é chamado de Lúcifer, um anjo de luz. Ele desejou assentar-se no trono de Deus, no trono do seu Criador. Por isso ele foi banido dos céus, e quando ele foi banido, ele corrompeu o coração de um terço desses anjos criados e levou eles com ele. Eis que essa é a primeira vez que houve desobediência de criaturas em relação ao seu Criador. Esse anjo tornou-se um diabo, quer dizer, essa palavra quer dizer um adversário de Deus e de toda a verdade. Ele foi chamado de o pai da mentira, e o pecado ele foi concebido e posto em prática pela soberba e cobiça desse anjo difamador de Deus. Então, foi aí que surgiu o pecado, lá nas regiões celestiais, lá no plano espiritual, através desse anjo chamado Satanás. Deus preparou um lugar para Satanás e seus anjos numa futura era, né, para prender para sempre essas criaturas desobedientes. Está preparado o lago que arde com fogo e enxofre para toda a eternidade, preparado para o diabo e os seus anjos. E a humanidade ainda não existia, mas o mal já espreitava toda a criação de Deus através dessa manifestação, né, da desobediência de uma criatura celestial contra o seu Criador.
Mas eis que, de repente, o Deus Criador, ele iniciou uma obra de criação diferente daquela obra de criação angelical. Percebeu-se até que havia algo mais além da aplicação da inteligência e da sabedoria desse Criador naquela criação. Havia amor. Como pode isso? Né? O inimigo de Deus, ele então já se preparou para ser inimigo dessa criação. O que é isso? O que Deus está pensando? Ainda mais que Deus havia criado um ser que tinha carne e tinha uma alma vivente, um ser chamado homem. Se não bastasse isso, Deus soprou o seu espírito sobre esse ser. E ainda mais, Deus fez esse ser, homem, a sua imagem e a sua semelhança. Não, isso é inconcebível. Isso era inconcebível na mente superior desse tal de Lúcifer, de Satanás, do diabo. Ele precisava destruir essa criatura. E era pior do que ele tinha imaginado ainda. O Criador plantou um jardim e colocou esse tal de homem lá no jardim. E Deus deu a esse homem, né, o domínio sobre toda essa criação que ele criou. Como que Deus pôde fazer isso? Isso precisava acabar. Esse ser é um ser fraco, carnal. Vai ser fácil destruí-lo. Só que atacar diretamente essa criatura começou a parecer impossível. Por quê? Porque o próprio Deus procurava esse homem no jardim. E eles conversavam. E no restante do tempo, esse homem trabalhava na obra da criação. Então, a derrota de Satanás seria muito provável se ele atacasse, né, esse homem diretamente. Se o adversário atacasse o homem diretamente, a sua derrota seria muito provável. Ainda mais que Deus repassou para o homem uma autoridade sobre toda a criação. Então, isso estava realmente deixando o diabo inconformado. Mas Lúcifer sabia que devia existir uma brecha nisso aí. Se ele, esse ser superior, né, foi banido da presença de Deus quando agiu em desacordo com a vontade dele, se o diabo foi condenado à perdição eterna e tinha uma prisão perpétua preparada para ele, porque ele desobedeceu, então existia uma forma de pôr fim a essa criatura e a sua proximidade com seu Criador. E lá estava o diabo matutando uma forma de interferir, de agredir, de atacar, de destruir. E o pior é que Satanás estava certo. O Criador ele estabeleceu que se esse homem o desobedecesse, a morte ia alcançar esse homem, essa criatura. Esse homem e essa criação, através da desobediência, seriam amaldiçoados se esse homem desprezasse a vontade de Deus. Satanás tinha uma certa confiança nisso que tinha acontecido na sua própria existência. Então, essa história de terror começa a atingir o ponto máximo da maldade. Satanás se aproxima do homem, ele seduz o homem com mentiras, com propostas de grandiosidade. Satanás engana e distorce a compreensão que esse homem devia ter da pessoa do seu Criador, até ali revelada pelo próprio Deus. E esses homens, tomados de cobiça, de soberba, né, e desprezo pela palavra de Deus, a humanidade trilha o mesmo caminho do diabo, o caminho da desobediência e do pecado. Que história de terror! Mas vai piorar. Então Deus, afrontado e desobedecido pelo homem, faz cumprir a sua santa e justa palavra. E a humanidade é afastada de sua presença. E a maldição do pecado, que é a morte espiritual, a destruição dos relacionamentos, a degeneração moral,
entram no mundo por causa da desobediência de Adão. E Satanás usurpa o domínio sobre a criação e submete essa criação à escravidão e começa a estabelecer aí o mundo, né, no mundo, o império das trevas. Ele conseguiu o que ele queria, que história terrível. E nesse império das trevas, os homens ficam cegos com relação, né, às coisas de Deus. Os homens já não conseguem mais ter clareza do que Deus quer, porque Deus, que antes estava próximo, se afastou. Já imaginou, né, esse medo que você tem de bruxaria? Tenha medo mesmo, porque é o homem que tenta, através dessa bruxaria, atuar no mundo sobrenatural sem saber como esse mundo funciona realmente. Isso é por causa da sua cegueira espiritual, porque agora ele não sabe o que Deus quer dele. Ele só vai trazer mais destruição ainda nessa prática dessa bruxaria e vai ser levado pelas forças das trevas para mais longe de Deus ainda. Você tem medo de feitiçaria? Tenha muito medo mesmo, porque a feitiçaria é o homem achando que usa as coisas do plano natural ao seu redor, as forças ao seu redor, né, para conseguir coisas dos seres espirituais num plano superior. Isso que basicamente significa a feitiçaria, o uso de ervas, o uso de condições, né, especiais nesse plano natural, tentando manipular as coisas do plano espiritual. Você tem medo disso? Tenha medo mesmo. Porque a feitiçaria só vai deixar você mais enganado ainda e vai enganar a todos que forem afetados pela maldição dessa prática. É uma prática maldita. E a história de terror não para. Você tem medo de fantasmas? Acha estranho consultar os mortos? Tenha medo mesmo. Porque afastado de Deus, você será confundido pelas mentiras de Satanás com relação à morte e às coisas do porvir. E você vai entrar lá num círculo vicioso de ignorância das coisas espirituais, que só fará surgir religiões e mais religiões que te enredarão, que te aprisionarão, que te algemarão, né? E te afastarão mais e mais de Deus. Você tem medo que os homens se tornem mortos-vivos? Comedores de cérebro? Pode ficar tranquilo que isso não existe, tá? Essa você está livre. Mas, espiritualmente, afastados de Deus, todos os homens estão mortos, mesmo que estejam fisicamente vivos. E chegará um dia no fim da sua vida aqui na terra que você será condenado como o próprio diabo está. Que história de terror tenebrosa e assustadora, a pior das histórias, porque ela é verídica. Tudo isso que eu falei cerca, né, aprisiona a mente e os corações dos homens por causa da desobediência desses homens à pessoa do seu Criador. O homem está aprisionado pelo poder do pecado, achando que ele é livre. O homem está cego pela sabedoria desse mundo, filosofias, ciências, modernidades, achando que é sábio. O homem busca poder para ser superior ao seu semelhante, mas ele não sabe que o diabo o manipula. Que condição terrível que a humanidade está. Que fim desastroso espera toda a humanidade afastada de Deus. Que terror, que história tenebrosa. Mas há uma esperança para os malditos, os cegos, os inconformados com esse destino trágico. Esse é o fim da história, né, daqueles que realmente desobedeceram a Deus, esse fim trágico. Mas se você estiver inconformado com isso, mesmo cego, você quiser buscar a luz, há esperança para você. Deus enviou o seu Filho, aquele que foi co-criador de todas as coisas com ele,
para resgatar o homem dessa história terrível. Jesus se tornou homem como qualquer outro homem. E Satanás tentou Jesus, como tentou a todos os homens. Mas Jesus nunca desobedeceu a Deus. Jesus era um homem perfeito, reto, puro. Então, ele nunca deveria ser alcançado pela morte, porque Deus disse que a morte viria sobre os desobedientes. Então, Jesus, como homem, sem nunca ter pecado, ele nunca deveria ser alcançado pela morte. Mas ele entregou a sua vida para resgatar aqueles que buscam uma salvação da sua maldição e morte eterna. Então, se você busca uma salvação dessa história terrível, dessa história de terror que está realmente dominando toda a humanidade, se você busca a salvação disso, dessa maldição, dessa morte eterna, Jesus veio resgatar você disso. Essa história de terror, ela pode ter fim. Jesus venceu o mal, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e Jesus estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. E ninguém precisa mais permanecer no império das trevas estabelecido por Lúcifer. Essa história de terror é verídica, mas ela pode não fazer parte mais da sua história. Se você parar de ouvir outras vozes e só fazer o que a voz do Deus Pai te orientar. Amém? Caso essa mensagem tenha caído no seu coração e encontre um solo fértil aí, e você deseje retornar para Deus, né, deixe-nos caminhar com você. Entre em contato conosco, tem nos comentários desse vídeo, tem um telefone do WhatsApp, tem e-mail. Por favor, pode compartilhar essa mensagem para quem você quiser, ela é pública. Avise os conhecidos sobre esse formato que a gente tem adotado de coração, contação de histórias, porque ele é mais rápido. Deixe o seu joinha se você gostou, inscreva-se no canal, né? Vamos caminhar juntos, amém?